Olá, muito boa noite para você. Ânimo acirrado na política termina com morte em Patrocínio. Secretário de Obras mata ex-vereador e candidato a vereador esse ano, Cássio Remes. Jorge Marra suicida na sequência e caso choca a população de Patrocínio. No NTV News dessa noite, você vai ver também a cobertura desse caso de ódio e intolerância, exatamente o contrário do que prega a democracia. Você vai ver que o prefeito Deiró Marra decretou luto por 3 dias. Lagoa Formosa em surto de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 25 novos casos são confirmados. No asilo, situação de alerta geral e preocupação na cidade inteira. Em Patos de Minas, sinal vermelho também. Nas últimas 24 horas, mais uma morte e mais 41 doentes. O hospital de campanha tem ocupação perto do limite. Isso e muito mais você confere a partir de agora no NTV News. O pré-candidato a vereador Cássio Remes foi morto a tiros em Patrocínio nesta quinta-feira pelo secretário de Obras, irmão do prefeito Deiró Marra. Cássio Remes gravava vídeo criticando uma obra do município quando foi assassinado por Jorge Marra. No NTV News de hoje, a gente vai mostrar a cobertura completa desse crime que chocou a cidade e toda a região. O número de casos de Covid-19 explodiu na cidade de Lagoa Formosa. A maior preocupação é com os idosos que moram em um asilo. Há mortos e também muitos infectados. Desde o início da pandemia, Lagoa Formosa ainda não tinha apresentado números altos de Covid-19, mas nas últimas semanas o cenário mudou. Aqui em Lagoa Formosa, o surto de casos confirmados de Covid-19 nas últimas semanas preocupa a população. Para se ter uma ideia, do dia 22 para o dia 23, foram mais 54 casos confirmados. E já são mais de 300 pacientes com a doença aqui no município. Além disso, na quarta-feira, nós recebemos a informação de que em uma casa de repousos aqui da cidade, 34 idosos tiveram teste positivo para a doença. 17 deles estavam com sintomas e 4 estavam internados. Para alguns moradores, o fato serviu para alertar a população. O senhor Geraldo Magela é um dos que perdeu familiares para a Covid e não se contenta com a falta de respeito que tem percebido da população. Ultimamente, nós vivemos na minha família, na família da minha esposa, a perca da minha sogra e a perca do meu sogro em 12 dias pelo coronavírus. 12 dias um do outro. Então, assim, é só quem sabe e quem passa que sabe falar um pouco dessa situação. Velório de 20 minutos, sem despedida, sem você ver a pessoa, isso é muito triste para cada familiar. Outros também acrescentam que acompanhar o número de casos aumentando fez a população ficar mais receosa da doença. De 2 semanas para cá, eu acho que o povo assustou, sabe? Como eu trabalho nas lojas e trabalho também em um bar, eu vejo a diferença do comércio do começo, quando liberaram tudo até antes, porque tiveram várias festas, várias farras proibidas, sendo que estava no momento que deveria ter ficado em casa. Aí agora, nesse momento, eu acho que realmente o povo assustou, sabe? Eles estão mais reclusos, a loja não está dando tanto movimento. Aqui na rua mesmo a gente percebe que diminuiu bastante, sabe? E nos bares as mesmas coisas. Eu acho que agora a consciência está vindo, né? De uma forma ou de outra. O uso da máscara, que é a prioridade, o pessoal não usa. O pessoal não levou a doença a sério. Enquanto a doença não chegou na nossa cidade, ninguém levou a doença a sério. A Lagoa Formosa está contaminada, tem gente andando na rua sem máscara, tem gente contaminada andando na rua, que eu estou sempre vendo passar. Tem gente que era para estar na quarentena, está batendo perna na rua. Há quem solicite e apele aos moradores e ao poder público por atenção e respeito às recomendações dos órgãos de saúde. Principalmente os jovens, ter mais respeito com essa doença, respeito com o seu ente querido, respeito com o seu pai, com a sua mãe que já é idoso, seus avós, enfim, com toda a população. Mas assim, aqui nós temos uma vigilância que funcionou no começo. Agora não funciona mais.
A vigilância não funciona, tem os luau, tem os bares abertos, que muito aglomera pessoas e não está fazendo nada. As duas agências do Banco do Brasil em Patos de Minas tiveram serviços interrompidos nesta quinta-feira. A medida que pegou muita gente de surpresa foi tomada após a constatação de que uma servidora do banco testou positivo para o coronavírus. Teve gente que veio de longe, mas se deparou com as agências fechadas. A Maria Nilde, que mora no meio rural, por exemplo, se deslocou por cerca de 70 quilômetros até a cidade, mas com o filho no colo, deu de cara com os avisos de fechamento e a informação de que, pelo menos hoje, ela não conseguiria o atendimento. Um absurdo. Só tem 2 bancos na cidade, os 2 fecham ao mesmo tempo, uma falta de respeito. Era urgente? Era urgente, uai. Se eu vim da roça, uma distância, para poder usar o banco, tinha que ser avisado com antecedência também, uai. Deixei tudo para vir fazer aqui no banco e não passo. Absurdo, uma falta de respeito com o consumidor. Mas assim como ela, centenas de pessoas também foram pegas de surpresa nesta quinta-feira. Eu precisava do meu dinheiro, né, que o governador acabou de pagar a segunda parcela. Chega aqui não tem atendimento. Eu não sabia, sabe? Então a gente chega e não consegue. A gente está preso aí, não informa nada, a gente não fica sabendo de nada, né? O serviço no banco não deu certo, mas aqui tem um bom motivo que é higienizar, né? Tem, o mais importante é a higienização, né? Isso aí que eu estou fazendo da parte deles, nós faz da nossa e no fim dá tudo certinho, né? O vírus não é brincadeira, né? Então a pessoa não acredita que acontece com ele, mas pode acontecer, né? A gerência do banco informou que uma funcionária terceirizada de 36 anos apresentou sintomas da Covid-19 há 8 dias, mas que somente ontem saiu o resultado do exame. Por isso, a necessidade de fechamento imediato das agências, seguindo os protocolos que exigem, nesse tipo de situação, a sanitização geral dos estabelecimentos. Ainda segundo a gerência, a mulher infectada passa bem e se recupera em casa. A gente faz uma correção aqui com relação ao início do jornal, quando nas manchetes eu disse que o secretário de Obras, Jorge Marra, que assassinou o candidato a vereador, pré-candidato a vereador e ex-presidente da Câmara, Cássio Remis, lá em Patrocínio, eu disse que o atirador, ou seja, o Jorge Marra, teria cometido suicídio, mas essa informação ainda não foi confirmada e daqui a pouquinho a gente vai trazer a informação precisa com a participação da Polícia Civil, né, trazendo aí mais informações sobre este caso. A gente vai então para o intervalo e volta já, porque a seguir vamos conversar ao vivo com o delegado que acompanha este caso. Como eu acabei de dizer, porta de casa de suspeito de estupro em Patos de Minas é pichada e família pede justiça para o caso, Luísa. Um homem foi preso nesta quarta-feira suspeito de importunação sexual. Ele foi denunciado por uma colega de trabalho porque teria tentado beijar a funcionária à força dentro do banheiro da empresa. Na delegacia, o homem negou ter cometido o crime. O fato aconteceu em uma empresa que fica localizada na Avenida JK, aqui em Patos de Minas. A vítima tem 28 anos e só veio representar na delegacia de plantão porque foi incentivada pelo marido, que tem 54 anos. Ele conversou com a nossa reportagem e contou que a mulher trabalha no local há 5 dias e que, enquanto estava fazendo a limpeza de um banheiro, o suspeito teria chegado e cometido o crime de importunação sexual. Ela me ligou do serviço mesmo, sabe? E estava chorando muito. Aí eu desloquei, fui até lá, não quis chegar lá não, porque eu não sabia a minha reação, né, na hora. E ela estava chorando muito, me contou o acontecido, né? Que ela estava fazendo limpeza no banheiro e ele chegou e tentou agarrar ela à força lá, arrancou a máscara dela e como se diz, ela baixou lá e conseguiu desvencilhar dele, sabe? O marido da vítima contou à nossa reportagem que ficou bastante nervoso com o ocorrido. Até pensou em fazer justiça com as próprias mãos, mas resolveu agir de maneira legal. Aí eu tentei resolver, eu e ele, mas eu pensei um pouco a mais, se eu tenho, como se diz, tem filho para cuidar, né? E vai que dá, como se diz... Agiu com sabedoria. Aí eu chamei a polícia e eles falaram que eu fiz o caminho certo. Na delegacia, o suspeito não quis gravar entrevista, mas negou ter cometido o crime. Segundo o marido da vítima, nenhuma mulher deve se calar a atos como esse.
Tinha que ter uma punição mais rígida também para esses caras, né? Porque não é só chegar e pegando e acontecendo e não ter uma resposta, né? Eu espero que a polícia dê uma resposta definitiva para não acontecer com outras mulheres, né? E um recado para as outras também, denuncia, né? Tem que denunciar, porque senão vai alastrando toda a vida. Em julho deste ano, o jornalismo da NTV contou o caso da Luísa, que denunciou recentemente que foi estuprada quando tinha apenas 11 anos. O caso foi parar na delegacia, mas somente na semana passada que o procedimento chegou à justiça. A situação gerou revolta entre os familiares e, sem saber o que fazer, a mãe da garota chegou a pichar a rua onde o suspeito mora. Após anos ter sido estuprada, um silêncio quebrado. Luísa foi abusada sexualmente quando tinha 11 anos de vida. Marcas físicas e psicológicas que jamais serão esquecidas. Ele me chutou, braço, barriga, cabeça. Foi quando eu comecei a ficar meio zonza e aí ele me estuprou. Depois disso, ele deixou eu ir embora, mas antes ele me ameaçou. Eu fico com muito medo pela minha avó e pelas outras pessoas que passam naquela rua, porque eu não acredito que ele fez isso só comigo. Comigo já aconteceu, não tem nada que vai apagar, mas eu posso evitar que aconteça com outras pessoas. Eu acho que eu só vou ter paz o dia que eu ver que realmente a justiça foi feita. O caso foi investigado pela Polícia Civil e o procedimento foi concluído em julho. Mas devido à pandemia, somente na semana passada o caso foi repassado ao Ministério Público. A demora deixou os familiares revoltados. A mãe de Luísa, sem saber o que fazer, chegou a pichar a rua onde o suspeito mora. O caso foi ainda repercutido nas redes sociais. Ela foi na delegacia, da mulher, tomou saber que o inquérito já estava pronto. Depois ela foi no Ministério Público e ficou sabendo que vai demorar, sim. Então foi num momento de desespero, ela foi lá e fez o que ela fez, inclusive ela expôs o que ela fez. E a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque isso sim vai dar problema e rapidinho. Agora, o meu caso vai demorar por quanto tempo? Nem eles sabem, sabe quanto tempo vai demorar. Ela foi à delegacia para tomar saber, e quando ela ficou sabendo que está parado já há algum tempo, ela ficou muito nervosa com isso, muito mesmo, ficou muito indignada. Inclusive, ficou difícil de controlar, ela chegou a fazer uma pichação na rua do moço lá e colocou nas redes sociais, está dando uma repercussão muito grande. A gente sabe que nem é o caminho correto, mas ela estava num momento assim, de muito nervosismo, entendeu? É difícil controlar, porque a sensação de impunidade é muito grande, de saber que o rapaz continua solto, podendo fazer novas vítimas, e a gente aqui, sofrendo, e ele rindo da nossa cara lá. Então, realmente é muito difícil. Na mesma publicação de sua mãe, várias meninas se pronunciaram. Algumas contaram situações vividas com o mesmo homem. Quando eu fui procurar vítimas, eu não podia divulgar o rosto dele. Então, várias pessoas me chamaram por causa das características que eu falei, inclusive no programa do Gui. Então, assim, eu arrumei muitas, mas agora está aparecendo cada vez mais, porque agora sim colocou o rosto dele. Então, está aparecendo muita gente, mas como o inquérito já foi fechado, não adianta, sabe? O caso, que gerou muita comoção, terá uma manifestação que vai acontecer no dia 5 de outubro, na porta do antigo fórum. Inclusive, eu queria convidar todas as mulheres que tiverem interesse em participar dessa manifestação. Vai ser uma manifestação pacífica, que vai ser às 18 horas, dia 5 de outubro, que vai começar no fórum, o antigo fórum, e vai até o Ministério Público ali na Major Gotti. Nós vamos fazer essa manifestação por causa da pedofilia e pedindo justiça para o meu caso, porque a gente infelizmente sabe que acontece, não foi só comigo, acontece muito, inclusive até dentro de casa, Então nós estamos lutando por essa causa também. Luísa e sua família só querem justiça. Eu quero justiça porque por muito tempo eu não vivi, nem eu nem minha família. E agora que eu resolvi expor, eu quero justiça sim, eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir. A gente agora vai voltar a falar sobre o assassinato ocorrido em Patrocínio na tarde de hoje, onde o pré-candidato
a vereador e ex-presidente da Câmara foi assassinado, né? O Cássio Remes foi assassinado. E a gente tem informações direto de lá com o Rafael Ribeiro, que fala direto de Patrocínio agora. Olá, Rafael, boa noite. Quais são as últimas informações que você tem para a gente? Boa noite, Nair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Patrocínio, onde daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado responsável que vai presidir o inquérito desse assassinato que aconteceu em Patrocínio. Esse crime realmente chamou a atenção muito da população, porque envolve aí duas pessoas que estão ligadas à política. O vereador que foi assassinado pelo secretário de obras. Nós fomos até o local, nós já abrimos a edição desse jornal mostrando que realmente teria acontecido. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Polícia Militar, que está em diligências. A primeira informação é que o suspeito do crime, que é o secretário, isso não... A gente está tendo um pequeno probleminha. Nós conversamos agora há pouco aqui com a Polícia Militar, que diz que o trabalho que está sendo feito é em diligência atrás ainda do suspeito do crime. Ao todo, até agora, foram apurados que foram efetuados cerca de 8 disparos de arma de fogo. A gente está com um pequeno problema com o link. Os disparos atingiram o braço, Rafael, a cabeça, e outras partes do corpo também. Nós continuamos aqui para trazer novas informações a respeito desse fato. Obrigado, Rafael. A gente está com um pequeno problema lá no link para fazer essa transmissão com o Rafael, mas já temos aí primeiras informações. A gente vai para o intervalo. Olha, na sequência, a gente vai falar mais sobre a situação de alarme em decorrência da Covid em Lagoa Formosa. Vamos falar também da questão relacionada a esse crime que a gente acabou de citar. O prefeito de Patrocínio decretou aí luto, né, de 3 dias em Patrocínio depois do candidato a vereador ser assassinado pelo irmão do prefeito. A gente volta já. Olha, Lagoa Formosa segue com um surto de casos de Covid-19 e o comércio está muito apreensivo, evidentemente, né, pelo que isso pode acarretar. Já o poder público continua em silêncio, enquanto as medidas necessárias para conter a doença não vêm. Meio de semana e o movimento na cidade é assim, pouco. Teve loja que optou por manter as portas fechadas durante a pandemia. Outras até estão abertas, mas seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção contra a doença. A Marisa é empresária e conta que tem tomado todas as medidas possíveis para evitar o contágio. Esse vírus alastrou de uma vez na nossa cidade. E a gente está todo mundo apreensivo, né? Como se diz, estamos aqui no comércio com as portas abertas, mas por precisão, porque a gente tem as contas da gente para a gente pagar. Então a gente está aqui trabalhando, mas estamos com medo. A loja está higienizada, a gente faz isso mais ou menos 10 limpezas por dia, não deixamos ninguém entrar sem máscara. Então, da minha parte, eu estou tomando os devidos cuidados para evitar a contaminação. Outros comerciantes e vendedores também temem pelo futuro do comércio e que tudo feche devido ao aumento de casos. O receio é pela economia, pela saúde e pela própria população. Com relação a fechar comércio, é complicado porque é um meio de sobrevivência deles, né? Infelizmente, a realidade é essa. Eu acho que fechou na hora errada, abriu na hora errada. Eu acho que eles deveriam ter repensado o momento certo de abrir e o momento certo de fechar. Talvez tivesse sido melhor calculado, não estaria na situação que está hoje. Aumentou só em um dia 54 casos. Isso é alarmante, isso é preocupante. A população tem que conscientizar, porque a doença ela vai chegar. A doença ela vai chegar para um, vai chegar para outro, e aquele que tem a complicação, aquele que tem problemas de saúde, vai morrer. Nós tentamos contato com a Prefeitura e com o Comitê de Covid do município, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos nenhum posicionamento a respeito.
A gente volta a falar então de patrocínio, porque o que era para ser um momento para expor um confronto de ideias a partir de debates ou exposição de propostas de pessoas que propuseram ou se propuseram a ocupar um cargo público, terminou hoje em sangue em Patrocínio. No momento em que gravava um vídeo, o ex-vereador e atual candidato ao mesmo cargo em Patrocínio, Cássio Remes, foi morto pelo secretário de Obras, Jorge Marra. Cássio Remes foi vereador em Patrocínio por 2 mandatos consecutivos. A primeira vitória foi em 2008. Foi o mais jovem a ocupar uma cadeira na Câmara. Em 2020, decidiu tentar de novo uma vaga no Legislativo patrocinense, mas teve o desejo interrompido com sangue. Adversário da atual gestão municipal, não poupava críticas. Em junho desse ano, publicou um vídeo que denunciava o uso da máquina pública em favor da família Marra. Nós estamos aqui onde será construída a nova sede do Hospital do Câncer de Patrocínio. E como já era esperado, a Prefeitura Municipal está fazendo toda a terraplanagem. Agora, o que nós não esperávamos é que a terra de boa qualidade que está sendo retirada daqui está sendo levada para a propriedade do senhor Jorge Moreira Marra, irmão do prefeito Deiró Marra, como vocês verão nas imagens aí agora. Daqui os entulhos carregados para o município de Patrocínio. E lá, ao fundo, a terra de boa qualidade servindo para a recuperação de pastagens ou para alguma finalidade na propriedade do senhor Jorge Moreira Marra, na fazenda de Boqueirão, na fazenda Santo Antônio. Os ânimos que já estavam acirrados ficaram ainda mais dada a largada eleitoral. Nesta quinta-feira, enquanto gravava um vídeo em que a vítima criticava a realização de uma obra pela prefeitura, foi surpreendido pelo secretário de Obras, Jorge Marra. Olá, gente. Boa tarde. Nós estamos aqui na avenida que está servindo para reforma, né? E para nossa surpresa, mas não para nossa estranheza, né? Nós nos deparamos desde ontem com um arsenal de funcionários da prefeitura sendo utilizado para fazer o calçamento de onde possivelmente será o comitê eleitoral do prefeito Deiró Marra. Isso mesmo, funcionários da prefeitura, com serviço da prefeitura, com maquinários da prefeitura à disposição para fazer passeio. Aí eu pergunto a vocês, moradores dessa avenida aqui, quantos de vocês tiveram a condição de ter esse asfaltamento aqui? Ninguém! Nenhum de vocês aqui, ó. Feito uma pavimentação, entendeu? Aqui, tá aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Não, você tá querendo... Não quero meu telefone! Por outro ângulo, as imagens de outro celular mostram a cena. Depois da tragédia, o prefeito Deiró Marra se pronunciou. Em prestígio aí ao falecimento do vereador que ocupou inclusive a presidência da Câmara. Nós esperamos do fundo do coração que Deus possa dar muita paz, muita tranquilidade para todas as nossas famílias, né? Em especial tanto a nossa quanto a família do ex-vereador, que possam ter tranquilidade para superarmos tudo isso e vamos deixar realmente como homem público que sou, né, homem tranquilo que sou, nas mãos, né, de Deus, em primeiro lugar, nas mãos da justiça para apurar. A gente ainda vai voltar nessa edição, falar mais desse assunto. E já já a gente tem análise de notícias com os principais fatos do dia aqui no NTV News. Você já sabe que agora é hora da nossa análise de notícias, para a gente levantar aí e trazer aí os principais fatos do dia, né? Empates em toda a região, em Minas e até no Brasil, né? A gente tem aí o jornalismo opinativo, o jornalismo informativo, espaço para isso, viu? Então eu vou acionar a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Olá, Ludmila, muito boa noite para você.
Uma quinta-feira muito estranha, com violência, com assassinato na vizinha cidade de Patrocínio. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. É hoje um dia muito tenso, muito complicado, dramático em Patrocínio. Todos nós chocados com essa situação de intolerância, essa situação de ódio, no momento que deveria ser marcado pela democracia, pela discussão de ideias, pela escolha de um sujeito ou de sujeitos que ocupem as cadeiras do Legislativo, a cadeira do Executivo, da melhor forma, e em Patrocínio termina em tragédia. Também, outra questão que a gente vai falar também é sobre Lagoa Formosa. Ontem a gente falou da situação complicada que vive o município, não diferente está também Patos de Minas, e vamos falar um pouquinho também da ocupação hospitalar, que é outra preocupação evidente também. Inclusive, por falar em Covid, né, Ludmila, a gente tem aí essa análise que a gente faz todos os dias, trazendo esses números e mostrando essa evolução aí desses números ao longo dos últimos dias. E Patos de Minas, e Lagoa Formosa, assim como Patos de Minas, vem apresentando números cada vez mais altos, né, o que mostra que a nossa microrregião não está assim tão livre da Covid como muitos até pensaram e começaram a se aglomerar aí, promovendo eventos, promovendo festas, clandestinamente se aglomerando. Ou seja, a preocupação tem que ser sempre maior, como disse ontem o secretário, para que a gente não enfrente novas ondas aí de Covid, né? A atenção tem que ser dobrada, recobrada com a Covid-19. A gente viu exatamente agora os números cobrando a ação da população, a falta de cuidados depois do feriado, 14 dias aí, a gente vê essa explosão de casos. Odair, mas vamos voltar, vamos falar um pouco da questão de Patrocínio. O Rafael Ribeiro, inclusive, esteve lá, nós mostramos ao vivo pela rede social da NTV, pelo Facebook da NTV, @NTV Patos de Minas, a coletiva do prefeito Deiró Marra, falando dessa situação complicada em Patrocínio, ele que, inclusive, está como candidato, e aí até o Cássio Remes mostrava uma obra próximo ao que seria o comitê de campanha e culminou nisso que a gente está acompanhando e até nessa situação onde está o Jorge Marra. E a gente recortou um trechinho do que o Rafael Ribeiro registrou, ele e o Gustavo Brito estão em Patrocínio ainda acompanhando toda essa situação, e a gente traz um trecho do que o Deiró Marra disse nessa entrevista coletiva em Patrocínio agora nessa tarde. Foi uma tragédia. Eu me enluto com a família, né? Como decretei aqui o luto oficial. Eu me enluto. É um fato que fatalmente pode acontecer com qualquer um. Isso não tem nada a ver com o nosso projeto político. A situação do prefeito aí, Ludmila, ela ficou muito fragilizada no sentido de que o próprio irmão dele e também secretário aí do município cometeu um crime que a gente, até esse momento, avalia como sendo uma situação política, né? Ou seja, implica em muitas situações e implica, inclusive, na tentativa dele se reeleger lá em Patrocínio, né? Pois é, Odair, total situação assim que a gente, às vezes, perde as palavras, perde o curso de ideias, tamanha dramaticidade, tamanho o problema e o desfecho disso tudo. Isso implica claramente na situação política do Deiró Marra e é uma evidência de uma falta de diálogo no momento que deveria ser de diálogo, de conversa, de debate de ideias, de confronto. E a família Marra tem uma tradição política muito forte em Patrocínio, e justamente nesse âmbito da política é uma cidade também que a gente percebe muitos problemas, uma situação muito aguçada, uma paixão muito latente, o que às vezes pode ocasionar uma vedação, a pessoa fica cega e aí acaba acontecendo situações como essa. Outras questões, outros desfechos, outros problemas a gente acompanha com constância
não só em Patrocínio, mas em outras cidades também, quando esse lado em que a pessoa tem que manter o equilíbrio, esse lado emocional em que a pessoa, o candidato e até mesmo seus correligionários, as pessoas que apoiam determinada pessoa deveriam seguir exatamente o contrário do que prega ou do que a gente espera desse momento. Então a gente ficou extasiado, chocado com tudo isso, porque não é algo tolerável. Não é algo que a gente espera, ainda mais num momento como esse. O Rafael Ribeiro tem condições de entrar com a gente nesse momento para falar mais dessa situação lá em Patrocínio, Odair? Sim, o Rafael está conosco. Olá, Rafael. Boa noite para você, Ludmila. Boa noite, Odair, a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos trazendo mais a respeito desse crime que chocou a população aqui na cidade de Patrocínio. Eu estou agora com o delegado responsável que vai presidir o inquérito a respeito desse crime. Ele que acompanhou todos os desdobramentos, está trabalhando desde as 8 horas da manhã, agora à tarde acompanhou toda a mesa para saber o que está acontecendo, inclusive para saber a localização do suspeito do crime que até agora não foi apontado. Finalmente, aqui na delegacia. E para falar a respeito desse crime até agora, a polícia não tem muita informação do paradeiro do suspeito, né? Sim, boa noite, é um prazer falar com o senhor, estamos finalizando essa discussão. Realmente, logo depois do fato, a gente conseguiu fazer uma cidade, a gente verificou que 20 minutos depois ele fugiu da cidade pelo sentido Poço Camboa, no sentido Perdiz ou Uberlândia, e desde então nós estamos sendo presentes. Doutor, a gente estava falando aqui agora sobre um fato que ocorreu em torno de uma possível morte através de um autoextermínio. Isso não aconteceu, é apenas boato. E você acredita que essa notícia que se espalhou pela cidade é uma forma de roubar a atenção da polícia para que ele não fosse localizado? Sim, a gente trabalha para esse hipótese, aliás. A gente não acredita que ele tenha. Não há informação completa. A gente já consultou todos os órgãos, hospitais, sabe, o corpo de bombeiros, então não há nenhuma informação nesse sentido. E a gente acredita que sim, essa informação é para desviar a atenção da polícia e permitir que ele ganhe tempo. E como que vai ser traçado agora para presidir esse inquérito? Qual a linha de investigação para saber a possível motivação? Seria mesmo uma briga política? Assim, no momento, minutos antes, a vítima fazia uma live, ele ficou claro, né, que parece que a motivação foi que ele estava denunciando o crime, uma improbidade administrativa, o secretário de obras estava cometendo esse crime, um suposto crime, então ele tomou o celular, né, isso é tudo filmado, tomou o celular da vítima e foi tudo motivou ele vai do autor para pegar o celular de volta, então parece que a motivação foi isso aí, essa suposta denúncia de crime que o secretário de obras se sentiu violado, também flagrando, fazendo coisa errada. Foi então que motivou a tomada do celular, a perseguição, para ter o celular de volta e os tiros. Agora, doutor, como que você trabalha nas primeiras horas a respeito desse crime? Já pediu na justiça uma prisão para ele, já um mandado de prisão para que ele possa ser encontrado, se caso ele for encontrado fora do flagrante delito, ele já seja preso pela polícia civil, militar? Sim. Nós tivemos notícia do fato, a gente fez a polícia, com todos os mais locais, ao longo do local, apoio para que a gente pudesse fazer o trabalho policial. Nós já localizamos todas as testemunhas que estavam naquelas filmagens, já fomos qualificados, prendemos as imagens nas câmeras, o DVR, então nós vamos ouvir todo mundo nesse momento aqui. E logo em seguida, constatando que ele não vai ser localizado mesmo hoje, nós vamos pedir visão preventiva sim, devido à fuga dele. Se for condenado esse crime que ocorreu hoje, um crime brutal, né? Qual que é a pena dele? O que ele pode ser acarretado de crimes dentro desse? Olha, a princípio, ele já cometia de logo de cara um roubo, né? Ele tomou o celular da vítima, e que seja a vítima, né? Ir atrás dele, e aí ele mata. E também, provavelmente, ele vai responder por homicídio. Homicídio aí por foi uma discussão boa ali, uma questão de suposto flagrante dele cometendo um crime, e ele faz isso. Né? Também, provavelmente, talvez até um meio, porque ele atira nas costas, sabe, vítima de ser armado. E então ele deve
houve homicídio duplo qualificado. Muito bom. Olha, a gente está aqui junto com o delegado, inclusive verificadoras a respeito desse crime, que devem ser inseridas, inclusive, no inquérito que vai ser julgado, então, pela Justiça, logo após ser encaminhado toda essa denúncia para o Ministério Público. Pergunta a Ludmila ou Daís, se quer fazer pergunta aí para o delegado, ele está aqui ouvindo e pode estar respondendo vocês também. Rafael, eu queria saber do delegado, inclusive, muito obrigada pela gentileza rotineira, está sempre atendendo a equipe da NTV, sempre que eu ligo para o delegado, ele me responde, ele me atende com a maior presteza. Eu queria saber se há ou se houve em alguns momentos, outras situações, alguns boletins policiais de ambas as partes, porque a gente percebe que tem uma rixa política muito grande. A gente mostrou há pouco, inclusive, um vídeo gravado pelo Cássio Remes, que em 30 de junho desse ano, mostrando uma situação em que a família Marra poderia estar sendo beneficiada a partir de máquinas da prefeitura que estariam trabalhando na propriedade particular na zona rural. A delegacia de polícia recebeu já em outros momentos, boletins de ocorrências de uma ou outra parte manifestando alguma insatisfação, ou esse campo de discussão que terminou em tragédia hoje ficava somente aí pelas redes sociais, ficava somente aí nesses bastidores do fazer política e da pior maneira possível? Sim, é um prazer falar com a senhora e com todos, né? Estou sempre à disposição, sim. Realmente, o perfil dele, ele era político, a vítima, o perfil dele realmente fiscalizar, né? Tem perfil de políticos assim, né? De fiscalizar tudo que tem de regular na cidade, que é de regular na cidade, todos fazem políticos administrativos, e se trazer para o Polícia Civil já estava realmente apurando esses ilícitos. Que fazer aquelas filmagens também, a Polícia Civil abriu a investigação, que eu fiz, quando ele tem a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Então, já ocorria essas investigações, e de certo, ele estava atrás e informava a gente sobre essas coisas. Realmente não era a primeira vez que ocorria. Doutor, então meu questionamento o senhor fala que ele já seria levado ao conhecimento dessas situações, mas a gente pode dizer o quê? Que aí ele já tinha relatado, por exemplo, questões relacionadas a possíveis ameaças contra a vítima, ou isso não tinha acontecido antes? Não, nesse sentido não. Foi realmente as infrações as irregularidades, né, usando o bem público para fins particulares, que ele relatava, que a gente estava sabendo nas redes sociais, e investigava, e estava investigando. Realmente, a ameaça nunca chegou nesse, pelo menos não em relação a esse autor, ele nunca fez nenhuma ocorrência de ameaça. Ludmila, questionamento? Bom, por hora a gente segue acompanhando aí os trabalhos da polícia nesse momento, que tem muita coisa aí para desvendar. A gente até chegou a falar em algum momento aqui que o secretário de obras teria suicidado após cometer esse crime, foi o que ocorreu na cidade, mas aí a gente viu uma nota do hospital desmentindo esse fato, que ele não tinha chegado até o hospital. O próprio prefeito, na entrevista há pouco, a gente viu ele também dizendo que não sabia dessa informação, e agora confirmada também pela Polícia Civil de Patrocínio. E, doutor, quais serão os passos daqui para frente? A Polícia Civil está empenhada e vocês, perto de toda essa situação, como é que vocês enxergam tudo isso? A partir de agora, nós todos, as pessoas que presenciaram os fatos, que estão nas imagens, todas as testemunhas, todos vão ser ouvidos agora nesse momento. Já fizemos a apreensão das imagens de câmeras, né, que nós temos em celular, mas agora vamos colocar aí para mandar para o Poder Judiciário. Vamos continuar diligenciando a localizar seu paradeiro, e se não for possível localizar, se trata de um evidente fuga, né, nós vamos pedir sim a sua revisão.
Muito bem, obrigado então ao delegado por nos atender tão prontamente, e a gente traz mais informações, né, a qualquer momento aqui dessa situação aí, desse crime, né, os desdobramentos de tudo isso, o jornalismo da NTV vai acompanhar. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com mais análise de notícias aqui no News. O governo autorizou a retomada das aulas presenciais de educação básica a partir do dia 5 de outubro, desde que os municípios estejam na onda verde. Mas a decisão final caberá a cada prefeito. Entretanto, as aulas presenciais de instituições privadas de ensino superior voltam na semana que vem, mas há um problema. As aulas presenciais serão retomadas a partir de 5 de outubro nas cidades que estão na onda verde. O governo mineiro anunciou o retorno, mas o protocolo não. A partir da semana que vem, o protocolo para o ensino, a gente tem uma previsão aí média, uma previsão de que essa informação seja disponibilizada no dia 29, na próxima terça, e assim que esses protocolos estiverem definidos, é importante que todo segmento escolar tenha acesso a ele. As aulas presenciais em instituições privadas de ensino superior estão autorizadas a partir da onda amarela, mas também não há protocolo. A partir da semana que vem, onde será divulgado, provavelmente na terça-feira, o protocolo para o ensino, de que as faculdades, universidades, instituições de ensino superior, nos cursos de graduação e pós-graduação, lato e estrito sensu, possam ter o retorno das suas atividades presenciais, seguindo os protocolos de saúde e as estratégias definidas por cada instituição de ensino. Cada instituição deve estabelecer o plano de retomada. No caso da educação básica municipal, são os prefeitos que darão a palavra final, se autorizam ou não a volta. A autonomia do município é algo que, para a gente, é algo sagrado, é algo que a gente realmente não questiona. Então, caso o prefeito, caso o município não queira fazer jus a essa orientação, a essa recomendação do Estado de retorno a partir do dia 5, o prefeito tem o direito, tem a autonomia de vetar esse retorno, e obviamente que naquele município o Estado vai acompanhar a decisão do prefeito no que tange às escolas estaduais, e recomendamos também que as privadas, uma vez que o prefeito tem esse direito, de fazer essa vedação. E os pais poderão escolher mandar ou não os filhos às escolas, e não haverá controle de presença. Nós podemos adiantar aqui que não haverá cômputo de presença durante a pandemia, durante os próximos meses. Então, se a família decidir não se sentir segura, por N motivos, às vezes um ente familiar é do grupo de risco, ou o próprio aluno, né, possui alguma comorbidade, então isso será amplamente respeitado, e o aluno não precisará eventualmente se dirigir à escola, uma vez que não haverá o cômputo de presença, e as teleaulas continuarão como procedimento. Nenhuma macro-região no estado está na onda vermelha, mas depois do anúncio do retorno às aulas, 3 regrediram para a amarela: Centro-Sul, Oeste e Triângulo Sul. Ludmila, nós não temos então aí o protocolo ainda pronto, mas temos diretrizes já traçadas com relação às responsabilidades para essa retomada, né? O governo de Minas, a gente percebe aí um descontrole com relação às tomadas de decisão, porque imagino eu que ninguém faz um plano sem detalhar esse plano. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem no dia 10 de dezembro, mas eu não sei que meio de transporte eu vou utilizar, eu não sei para onde, qual o destino dessa viagem, qual vai ser o percurso, não sei o que eu vou fazer nesse local. Então, sei que vai ter essa viagem, mas eu não sei como, quando eu vou chegar e nem onde será. Então, o que a gente percebe é um descontrole total aí, porque o que as pessoas querem saber exatamente nesse momento é como será.
se há segurança para que nós, pais, liberemos os nossos filhos para irem para as escolas. Nesse momento em que, principalmente Patos de Minas, cidades da região, Lagoa Formosa, vive aí uma situação extremamente complicada. Por falar em Covid, a gente tem então aí a atualização de dados, né, Ludmila? Porque nós hoje registramos mais 41 casos novos de Covid, além de um novo óbito aqui em Patos de Minas. Pois é, olha os números na tela, como a gente percebe que tudo cresceu. Olha só a questão de casos internados, a exceção de casos internados em leitos de UTI, olha a explosão de patenses, porque aí é só o boletim de Patos de Minas, é um retrato do boletim de Patos de Minas com relação à Covid-19. Com relação a pessoas se recuperando em casa, em isolamento domiciliar, aí a gente tem 31 pessoas, a gente percebe aí quando a gente fala de pessoas tratadas, mais 21 pessoas, mas o que chama muita atenção é que, infelizmente, com muita dor, a gente registra mais uma morte por Covid-19 em Patos de Minas e mais 41 casos. Na sequência aí a gente tem a questão da ocupação de leitos hospitalares em Patos de Minas. Daqui a pouco até a Jéssica Andrade chega com as informações da preocupação do município com relação ao número, ao crescimento de casos de pessoas internadas em leitos clínicos no hospital de campanha, também crescimento em ocupação de leito de UTI, a gente percebe pelos números em apenas um dia, mais 10 pessoas internadas, somente aí de Patos de Minas, mas aí é computado também os suspeitos da Covid-19 no município daí. E aí, falando ainda de casos, a gente tem uma tela que mostra também a situação em Lagoa Formosa, porque muitos desses pacientes que ocupam leitos no hospital de campanha, no Agarrad, são também da cidade de Lagoa Formosa. E olha só o retrato da Covid-19 no município. A gente tem mais notificações. E olha só, mais um óbito em investigação, e esse óbito que está em investigação, a gente tem informações preliminares que pode ter ocorrido esse óbito a mais em 24 horas, pode ter ocorrido no asilo da cidade de Lagoa Formosa. Nós temos aí mais 25 pessoas infectadas em apenas um dia, depois da explosão de casos de ontem, a gente acompanhando essa situação dramática, preocupante, de alerta total, geral, em Patrocínio. Olha só, pessoas se recuperando em casa, a quantidade subiu também, pessoas em acompanhamento e tudo mais. Então, é muito difícil, e a gente lembra que esse é um reflexo coletivo, é um problema de todos. Várias pessoas hoje me argumentaram sobre de quem é a culpa. Não tem apenas um culpado, são vários aí. E desde cedo, nós estamos, desde ontem e de cedo também, nós tentamos falar com alguma autoridade do município, prefeitos, secretários, pessoas responsáveis, e nós não conseguimos ainda um contato, que é complicado a gente ver essa situação assim, com preocupação, porque não conseguimos falar com essas pessoas que exatamente nesse momento de crise, exatamente nesse momento complicado, é que tem que vir a público explicar o que vai fazer. Nós não conseguimos falar com o prefeito porque o Coretti disse que nesse momento não pode, é eleitoral, então não pode, mas para dar explicação, ele deve, é uma obrigação. Não tem legislação nenhuma que puna um gestor público, um prefeito municipal, de falar nesse momento com a população sobre o que ele vai fazer. Então, a gente continua tentando. A Jéssica entrou em turno agora, a Paula passou boa parte do dia dela hoje lá em Lagoa Formosa, o dia do aniversário dela, ela passou lá em Lagoa Formosa praticamente o dia dela, tentando conversar com alguém, mas sempre uma porta se fechava e ela teve todas as dificuldades para apurar informações, que é um dever, é uma obrigação
de um gestor público e nós não conseguimos. Mas, Odair, a gente pediu aí uma resposta ao secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, o Marcelo Cabral, sobre o que o Estado vai fazer nessa circunstância aí. Será que o Estado poderia intervir de alguma maneira para ajudar nesse controle, nessa disseminação, nessa alta transmissão da Covid-19? E ele respondeu ao nosso jornalismo. Ludmila, obrigado pela pergunta. Já foi mencionado anteriormente, a gente costuma falar constantemente perguntas dessa natureza, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, já havia mencionado. A decisão caberá e cabe ao município. Nós sempre trabalhamos de modo dialogado, de modo orientado. A ideia em relação, a partir do governo do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde, de apenas fixar dentro de suas deliberações oriundas do Comitê Extraordinário Covid-19 orientações, diretrizes, mas a decisão caberá e cabe sempre ao município, e até no que se refere às questões de fiscalização. Importante fazer alguns destaques. O que nós fazemos estando uma micro-região em uma situação que lhe seja mais favorável, estando a micro-região, por exemplo, na onda verde, e estando a macro-região em situação mais restritiva, por exemplo, na onda amarela, o que nós orientamos que procure, ou pelo menos se acautelem estas localidades de tomar a decisão mais restritiva, mais conservadora, pensando na boa condução dos trabalhos daquela rede assistencial, no caso da macro-região. Mas essas decisões são sempre dialogadas, são sempre comunicadas, cabendo a decisão final, digamos assim, à localidade, ao município. E outra questão que nós procuramos fazer, em havendo uma situação que eventualmente traga um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, chamarmos os gestores locais, chamarmos os secretários municipais, os prefeitos, os colaboradores daquelas localidades, das secretarias municipais de saúde, nas reuniões que fazemos constantemente com essas macro-regiões, e no intuito, com o objetivo de compreender, saber o que está acontecendo, procurar orientar, procurar dar diretrizes e relembrar da necessidade de cautela em função de mais atenção em relação a determinados indicadores. Apenas isso, sempre orientações, sempre diretrizes, sempre direções, mas sem imposições, já que a decisão cabe e caberá àquela localidade que vive determinada situação. Ludmila, aí cabe esse questionamento, cada vez mais, porque afinal de contas a gente precisa desse esclarecimento. E o secretário tentou se explicar aí, dando uma resposta ao seu questionamento aí durante essa coletiva, Pergunta insistente, até o Marcelo Cabral falou, a gente já disse isso algumas vezes, mas para reiterar que é o município que tem que tomar uma atitude. A gente não sabe se vai ter um novo decreto, a gente não sabe o que a prefeitura de Lagoa Formosa está fazendo, a gente não sabe quais serão os rumos que serão tomados daqui para frente, porque a gente não consegue conversar com o município, e os nossos canais estão inteiramente abertos. Estamos tentando, como eu disse, desde ontem, essa conversa, esse diálogo, e infelizmente a gente não sabe aí. Mas o secretário adjunto reforçando o recado, o prefeito, cabe a ele tomar as medidas cabíveis, que ele entende ser prudente nesse momento, para proteger a população. E, claro, a gente, como é curioso e está sempre querendo saber o que vai ser feito e buscando essa informação para quem está em casa, vamos continuar questionando. Lógico, né, Ludmila?
Com toda certeza, é nossa obrigação, a gente vai atrás, porque a gente é uma forma aí de dialogar entre os poderes com a população e até mesmo para que as pessoas entendam o momento que está passando, que a gente sabe que não é fácil, é difícil, não há apenas um culpado, são multis, nossa obrigação aqui nesse momento não é apontar, mas é saber os rumos daqui para frente. O problema está instalado, a crise é evidente, e agora? O que vai ser tomado? O que vai ser feito? O que a população deve fazer? O que esse prefeito, o que a Secretaria de Saúde, o que as autoridades do município falam no momento? Porque a Jéssica Andrade conversou com o secretário municipal de Patos de Minas, que também mostra a evidente preocupação com a situação da cidade e também da região. Olá pessoal, boa noite. A situação é realmente preocupante em Lagoa Formosa. Boa parte dos pacientes diagnosticados com coronavírus ou suspeitos são trazidos aqui para Patos de Minas. Agora eu vou falar alguns dados do hospital de campanha que foram passados agora há pouco pelo secretário de Saúde, Carlos Rezende. Vamos primeiro para a ocupação de leitos clínicos. Neste momento é de 55%, sendo 36% de pacientes de Patos de Minas, 45% de pacientes de Lagoa Formosa, 9% de pacientes do Rio Paranaíba e 9% de pacientes de Vazantes. Em relação aos leitos de UTI do hospital de campanha, a ocupação deles é 45%. Desses pacientes, são 3 no total que estão em leitos de UTI. Um paciente é daqui de Patos de Minas e 2 são de Lagoa Formosa. Carlos, então esses são os dados atualizados e o que ele significa para vocês da área de saúde? É uma situação, um sinal de alerta, sinal vermelho? Bom, Jéssica, é bastante preocupante. Realmente nós temos que ficar totalmente em alerta, redobrar os cuidados, porque nos últimos dias nós tivemos um aumento bastante significativo no número de internações, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais particulares, né? O nosso hospital de campanha atingiu no último final de semana a sua ocupação maior até então. Nós tivemos 21 pacientes internados, sendo 5 pacientes em leitos de UTI e 16 em leitos clínicos. Tivemos algumas altas e infelizmente também tivemos óbito. Inclusive nesta tarde nós tivemos um óbito de um paciente que estava na UTI, porque é um paciente com mais de 80 anos de idade, com prognóstico bastante complicado, e veio a óbito agora nesta tarde. É uma notícia triste e isso nos preocupa muito. A situação de Lagoa Formosa é extremamente preocupante. O município de Lagoa Formosa, os pacientes de Lagoa Formosa chegaram a ocupar 50% dos leitos do nosso hospital de campanha, inclusive no momento em que o hospital esteve mais cheio. Inclusive tivemos nos últimos dias, já nesta semana, 2 óbitos de Lagoa Formosa, sendo que dos 7 óbitos que já ocorreram no hospital de campanha, 5 foram de pacientes de Lagoa Formosa, sendo inclusive 2 pacientes do asilo de Lagoa Formosa. Carlos, se a situação continuar assim por mais tempo, principalmente essa situação dos pacientes vindo de Lagoa, o hospital de campanha consegue atender eles por mais algum tempo? Ou qual que é a situação do hospital para receber essas pessoas? Bom, nesse momento nós estamos numa situação em relação à ocupação de leitos relativamente tranquila, porque nós temos lá uma ocupação de cerca de 50%. Isso nos dá uma certa margem de tranquilidade, mas não significa que nós devemos descuidar, porque de uma hora para outra nós podemos vir a ter uma demanda muito maior e inclusive levar a ocupação total dos leitos. A gente sabe que há uma grande circulação aqui em Patos de Minas de pessoas de outras cidades, até porque Patos de Minas é uma cidade que fornece mais oportunidades de trabalho, enfim. Há uma preocupação nesse sentido de pessoas que vêm de Lagoa Formosa para cá, que poderiam às vezes aumentar os casos aqui em Patos? Olha, a circulação de pessoas de outras cidades é sempre preocupante, porque o vírus ele circula através das pessoas, então é realmente preocupante, mas há que a população de Patos de Minas redobrar os cuidados, que os comerciantes cumpram os protocolos, que exijam de seus clientes que também cumpram, que mantenham um certo distanciamento, que tomem todos os cuidados.
É aquilo que a gente falava, né, Ludmila? Há preocupação com a ocupação de leitos e com esse avanço no número de casos, não só em Patos, como na região, né? E o que fica evidenciado, aí o secretário até manifestando uma certa tranquilidade com relação à ocupação de leitos, mas a gente tem a tela de ocupação hospitalar aí, que a gente mostrou há pouco, e a gente percebeu, só de Patos de Minas, como que aumentou a questão da quantidade de internados. Isso preocupa. Em um dia, mais 10 pessoas internadas, você vai multiplicando isso pelos próximos dias. O que acontece? Será que o hospital de campanha consegue, do dia para a noite, em poucas horas, abrir mais vagas, caso mais doentes surjam? Isso a gente não espera, mas do que a gente tem visto acompanhando essa semana pela quantidade de casos, será que o hospital de campanha consegue, da mesma forma, abrir mais leitos? Então é hora de todo mundo colocar o pé no freio e tomar as medidas, porque é sinal vermelho, como a gente tem falado aí em vários momentos. Muito bem, Ludmila, a gente volta a falar de patrocínio, porque o repórter Rafael Ribeiro está na Polícia Militar e traz aí mais informações sobre este caso lá, sobre esse assassinato do pré-candidato a vereador. Rafael, boa noite novamente. O que temos agora de informação? Boa noite para você, Odair. Boa noite a Ludmila e a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos acompanhando desde quando chegamos aqui na cidade de Patrocínio. Conversamos agora há pouco com o tenente da Polícia Militar, que disse que, o tenente Diamond, que disse que quem vai prestar, então, entrevista sobre o fato é o comandante de Polícia Militar, o batalhão de polícia agora, para ouvir a polícia. E estão ainda naquela questão, atrás do suspeito do crime. Alguns contatos já foram feitos com polícias de cidades vizinhas para que se identificarem, então, esse suspeito na região, para que a polícia fique atenta e, claro, faça ação para prender esse homem. Como você viu aí na outra entrevista com o delegado, Renato Mendonça, ele dizia que já iria pedir um dado de prisão preventiva para o suspeito do crime. E isso deve ser feito nas próximas horas, depois que as oitivas forem feitas, e logo, quanto a isso, a polícia vai continuar trabalhando. Nós estivemos acompanhando, então, o trabalho da polícia, buscando informações. Segundo a militar, já foram feitas visitas nas fases aí desse suspeito, Jorge Marra, que até agora não foi localizado. Alguns parentes chegaram, foram nos contatos com esses parentes, mas ninguém quer dizer qual seria a localização desse suspeito. A gente vai continuar acompanhando. Amanhã, no programa Gui Boaventura, ao meio-dia, nós trazemos as informações completas a respeito desse fato, inclusive então, o que aconteceu. A gente já desmentiu agora há pouco, estava sendo vinculado a alguns meios de comunicação, sobre o que estaria acontecendo com relação à morte, uma possível morte aí do suspeito. Isso aí não se confirma, é apenas boato, fake news, que está disseminado na internet para desviar a atenção, para que esse suspeito não fosse localizado. A polícia ainda está trabalhando. Amanhã, mais informações a respeito desse fato, também no programa Gui Boaventura e também no NTV News à noite, trazendo todas as informações a respeito desse crime que chocou a cidade de Patrocínio. Muitas pessoas estão assim, muito consternadas com o que aconteceu, porque os dados, ou seja, o candidato que foi assassinado tinha um número de eleitores muito grande aqui na cidade, inclusive as pessoas gostavam muito dele. A especulação é que ele viria como candidato a prefeito de Patos de Minas. Isso não se concretizou por causa desse crime bárbaro que tem sido motivado por essa briga política, segundo a polícia, que já há algum tempo aqui na cidade. É com você, Ludmila, com você, Odair. Obrigado, Rafael, então, aí por mais informações, direto de Patrocínio. Ô, Ludmila, então é isso, né? A gente fechando essa edição de hoje, né? Fechando essa edição aí do NTV News com essa atualização de notícias direto de Patrocínio e, claro, né, trazendo aí mais detalhes deste crime, e o nosso jornalista vai estar aí acompanhando, então, toda essa movimentação, desdobramentos aí deste caso que, como o repórter acabou de dizer, chocou
o município de Patrocínio, assim também como toda a região, uma vez que a vítima era bastante conhecida, né, em todo o mundo político aí da nossa região, da microrregião, né, das cidades vizinhas, o que traz aí uma notoriedade ainda maior para um crime como esse. E aí, o nosso jornalismo está lá em Patrocínio, colhendo todas essas informações, levantando todos esses dados, né, apurando essas informações precisas aí, derrubando inclusive essa informação que circulou, o Rafael acabou de dizer, uma informação que circulou que o atirador, né, que o secretário teria tirado a própria vida, o que não se confirmou, né, depois apurando, o delegado disse que isso não aconteceu, o próprio irmão dele, que é prefeito da cidade de Ireoamar, durante a sua coletiva também disse que isso não teria ocorrido. E aí, então, a gente tem todas essas notícias sendo apuradas pelo jornalismo da NTV, trazendo aqui para você, amanhã no 30 Minutos e também no programa Gui Boaventura e também novamente aqui no NTV News. Ludmila ainda está comigo aí, dividindo a tela, para a gente fechar. A gente perdeu a conexão com a Ludmila, mas a nossa análise de notícias volta amanhã. Outras notícias você pode acessar o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã às 8 horas. Até lá.